A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi o primeiro texto eletrônico lançado pelo Projeto Gutenberg, no início de 1971. O título foi armazenado em um conjunto de instruções enviado por e-mail que exigia que uma fita ou disquete fosse montada manualmente para recuperação. O pacote de discos era do tamanho de um bolo grande em um porta-bolos, custava $1.500 e continha 5 megabytes, dos quais esse arquivo ocupava de 1 a 2%. Foram mantidos 2 backups em fita e mais um em fita de papel. Os 10.000 arquivos que esperamos ter online até o final de 2001 devem ocupar cerca de 1 a 2% de uma unidade com preço comparável em 2001. Este arquivo nunca foi protegido por direitos autorais, shareware, etc., e portanto pode ser usado e copiado por todos da maneira que desejarem. Fique à vontade para fazer sua própria edição usando isso como base. Na minha pesquisa para criar esta transcrição do nosso primeiro texto, encontrei discrepâncias suficientes mesmo dentro da documentação oficial fornecida pelos Estados Unidos para concluir que mesmo os facsímiles da Declaração de Independência não são idênticos ao original, nem de outros facsímiles. Há uma infinidade de variações nas letras maiúsculas, pontuação e onde os nomes aparecem nos documentos cujos nomes deixei de fora. O documento resultante tem vários erros ortográficos removidos daqueles facsímiles de pergaminho que usei em 1971 e que não deveria ser capaz de encontrar facilmente neste momento, incluindo Grã-Bretanha. J.T., abril de 2005, British é escrito como no original. R.O., agosto de 2025, as colunas originais de texto totalmente justificadas do Dr. Hart na versão em texto simples foram restauradas para a introdução. Pequenas alterações no texto foram feitas para isso. Notas dos transcritores. Nota: este arquivo contém o conteúdo original do primeiro e-book da coleção do Projeto Gutenberg, a Declaração de Independência. Este arquivo continha anteriormente uma compilação de textos eletrônicos de #2 a #9. Também continha uma duplicata da declaração, como parte da preservação da história dos conteúdos que não são mais necessários. As variações históricas de #1 estão incluídas no subdiretório antigo acessado na listagem Mais Arquivos na página inicial deste arquivo. Nenhuma edição ou alteração foi feita neles. Todos os textos eletrônicos originais do Project Gutenberg da década de 1970 foram produzidos em maiúsculas, sem letras minúsculas. Os computadores que usávamos naquela época não tinham letras minúsculas. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América no Congresso, 4 de julho de 1776. A Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário que um povo dissolva os laços políticos que os ligaram a outro, e assuma, entre os poderes da terra, a posição separada e igual a que as leis da natureza e do Deus da natureza lhes conferem. Um respeito decente às opiniões da humanidade exige que eles declarem as causas que os impelem à separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que para garantir esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torna destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, estabelecendo suas bases em tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que lhes pareça mais provável de efetuar sua segurança e felicidade. A prudência, de facto, ditará que os governos há muito estabelecidos não devem ser mudados por causas leves e transitórias, e, consequentemente, toda a experiência mostrou que a humanidade está mais disposta a sofrer, enquanto os males são sofríveis, do que a se endireitar abolindo as formas às quais estão acostumadas. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objetivo, evidenciam desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, é seu direito, é seu dever, livrar-se de tal governo e fornecer novos guardas para sua segurança futura. Tal tem sido o paciente sofrimento destas colônias, e tal é agora a necessidade que os obriga a alterar os seus antigos sistemas de governo. A história do actual rei da Grã-Bretanha é uma história de repetidas injúrias e usurpações, todas tendo por objeto direto o estabelecimento de uma tirania absoluta sobre estes estados.
Para provar isso, deixemos que os fatos sejam submetidos a um mundo sincero. Recusou o seu assentimento às leis, as mais salutares e necessárias ao bem público. Ele proibiu seus governadores de aprovar leis de importância imediata e urgente, a menos que sua operação seja suspensa até que seu consentimento seja obtido, e quando assim suspenso, ele negligenciou totalmente atendê-los. Ele recusou-se a aprovar outras leis para a acomodação de grandes distritos populacionais, a menos que essas pessoas renunciassem ao direito de representação no legislativo, um direito inestimável para eles e formidável apenas para os tiranos. Ele convocou órgãos legislativos em locais incomuns, desconfortáveis e distantes do depositário dos seus registros públicos, com o único propósito de fatigá-los para que cumpram as suas medidas. Ele dissolveu repetidamente câmaras representativas, por se opor com firmeza viril às suas invasões aos direitos do povo. Ele recusou durante muito tempo, após tais dissoluções, fazer com que outros fossem eleitos, pelo qual os poderes legislativos, incapazes de aniquilação, voltaram ao povo em geral para o seu exercício. O Estado permanece entretanto exposto a todos os perigos de invasão externa e convulsões internas. Ele tem se esforçado para impedir a população desses estados, para tanto obstruir as leis de naturalização de estrangeiros, recusando-se a passar outros para encorajar a sua migração para cá, e aumentando as condições de novas apropriações de terras. Obstruiu a administração da justiça, ao recusar o seu assentimento às leis de estabelecimento do poder judiciário. Ele tornou os juízes dependentes apenas de seu testamento, para o mandato de seus cargos e para o valor e pagamento de seus salários. Ele ergueu uma infinidade de novos escritórios e enviou para cá enxames de oficiais para assediar nosso povo e consumir sua substância. Ele manteve entre nós, em tempos de paz, exércitos permanentes sem o consentimento das nossas legislaturas. Ele pretendeu tornar os militares independentes e superiores ao poder civil. Ele combinou-se com outros para nos submeter a uma jurisdição estranha à nossa Constituição e não reconhecida pelas nossas leis, dando seu consentimento aos seus atos de pretensa legislação, por aquartelar grandes corpos de tropas armadas entre nós, por protegê-los, por um julgamento simulado, de punição por quaisquer assassinatos que eles deveriam cometer contra os habitantes desses estados, por cortar nosso comércio com todas as partes do mundo, por nos impor impostos sem nosso consentimento, por nos privar, em muitos casos, dos benefícios do julgamento por júri, por nos transportar além dos mares para sermos julgados por pretensos ofensas, por abolir o sistema livre de leis inglesas em uma província vizinha, estabelecendo nela um governo arbitrário e ampliando suas fronteiras de modo a torná-lo ao mesmo tempo um exemplo e um instrumento adequado para introduzir a mesma regra absoluta nessas colônias, por retirar nossas cartas, abolir nossas leis mais valiosas e alterar fundamentalmente as formas de nossos governos, por suspender nossas próprias legislaturas e declarar-se investidos de poder para legislar para nós em todos os casos. Ele abdicou do governo aqui, declarando-nos fora de sua proteção e travando guerra contra nós. Ele saqueou os nossos mares, devastou as nossas costas, queimou as nossas cidades e destruiu a vida do nosso povo. Neste momento, ele está transportando grandes exércitos de mercenários estrangeiros para completar as obras de morte, desolação e tirania, já iniciadas com circunstâncias de crueldade e perfídia dificilmente encontradas nas eras mais bárbaras, e totalmente indignas do chefe de uma nação civilizada. Ele obrigou os nossos concidadãos levados cativos em alto mar a portar armas contra o seu país, a tornarem-se executores dos seus amigos e irmãos, ou a caírem pelas suas mãos. Ele desencadeou insurreições internas entre nós e esforçou-se por atrair os habitantes das nossas fronteiras, os impiedosos selvagens indianos, cujo conhecido regime de guerra é uma destruição indistinta de todas as idades, sexos e condições. Em todas as fases destas opressões, pedimos reparação nos termos mais humildes, as nossas repetidas petições foram respondidas apenas por repetidas injúrias. Um príncipe, cujo caráter é assim marcado por todos os atos que podem definir um tirano, é inadequado para ser o governante de um povo livre. Nem temos faltado atenção aos nossos irmãos britânicos. Nós os alertamos de tempos em tempos sobre tentativas de sua legislatura de estender uma jurisdição injustificável sobre nós. Recordamo-los das circunstâncias da nossa imigração e da nossa fixação aqui.
Apelamos à sua justiça e magnanimidade nativas e conjuramo-los, através dos laços dos nossos parentes comuns, a repudiar estas usurpações, que inevitavelmente interromperiam as nossas ligações e correspondência. Eles também têm sido surdos à voz da justiça e da consanguinidade. Devemos, portanto, concordar com a necessidade que denuncia nossa separação, e mantê-los, como consideramos o resto da humanidade, inimigos na guerra, amigos da paz. Nós, portanto, os representantes dos Estados Unidos da América, no Congresso Geral, reunidos, apelando ao Juiz Supremo do mundo pela retidão de nossas intenções, fazemos, em nome e pela autoridade do bom povo dessas colônias, publicamos solenemente e declaramos que essas colônias unidas são, e de direito devem ser estados livres e independentes, que eles estão absolvidos de toda a fidelidade à coroa britânica, e que todas as conexões políticas entre eles e o Estado da Grã-Bretanha são e devem ser totalmente dissolvidas, e que, como Estados livres e independentes, eles têm pleno poder para iniciar a guerra, concluir a paz, contratar alianças, estabelecer o comércio e praticar todos os outros atos e coisas que os Estados independentes podem fazer por direito. E para o apoio desta declaração, com uma firme confiança na proteção da providência divina, comprometemo-nos mutuamente com as nossas vidas, as nossas fortunas e a nossa sagrada honra.